Num mundo que cobra presença constante, mas raramente oferece espaço seguro, muita gente se pergunta por que socializar parece um esforço desnecessário, quando, na verdade, o corpo inteiro só está tentando sobreviver. Bem-vindo. Aqui, cada pessoa que chega carrega suas próprias batalhas. O medo de não ser compreendido, a sensação de ser diferente demais, o cansaço de interações que drenam. O desconforto que surge antes mesmo de abrir a boca. E é justamente por isso que este vídeo existe. Hoje, a gente vai direto ao ponto. Não é preguiça, não é falta de interesse, não é ser antissocial. O que você chama de isolamento pode ser, na verdade, um mecanismo silencioso do seu cérebro para evitar dores antigas, rejeições que ficaram marcadas. Padrões que você nem percebe mais. Só que isso não precisa te controlar para sempre. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que realmente acontece dentro de você, por que seu comportamento faz tanto sentido, e como reconstruir o tipo de vida social que não machuca, não pesa, não sufoca, quando o cérebro liga o modo proteção sem pedir permissão. A maioria das pessoas acha que evitar interação é frescura, mas Carl Jung já falava que a gente se esconde quando teme não ser visto de verdade. E isso pega fundo, porque ninguém quer ser só mais um rosto perdido numa conversa vazia. Às vezes, você sente aquele peso antes mesmo de sair de casa, como se o mundo estivesse barulhento demais. E você pequeno demais dentro dele. E isso não tem nada a ver com timidez. É uma espécie de armadura construída depois de anos tentando se adaptar a ambientes que nunca foram feitos para você. O que ninguém te conta é que esse sumir não é fraqueza. É uma estratégia do seu cérebro para evitar experiências que já te deixaram quebrado antes. Só que esse mecanismo vem cobrando caro, principalmente quando você percebe que a vida continua te chamando e você não sabe se atende ou se corre. E é aqui que outro ponto começa a aparecer, quase sem você perceber. Quando você sente aquele travamento antes de socializar, não é aleatório. É quase como se o seu cérebro apertasse um botão invisível, dizendo: calma aí. Não é seguro ainda. E isso pode parecer exagero para quem está de fora, mas para você é real. Não é que você não queira conversar. É que seu corpo aprendeu, ao longo dos anos, que certas situações desgastam, esgotam, machucam. É como entrar num ambiente e perceber que algo no ar te empurra de volta para o silêncio, mesmo quando você queria participar. A mente cria esse reflexo automático para te proteger de desconfortos que ela já conhece bem. E tem uma lógica por trás disso. Quando você passa por interações confusas, invasivas ou emocionalmente pesadas, seu sistema começa a associar pessoas com carga. Não porque você não gosta delas, mas porque o seu cérebro está jogando numa defensiva silenciosa que ninguém vê. E essa defensiva tem raízes mais profundas do que parece. Essa reação não vem do nada. Ela nasce de experiências pequenas, mas repetidas, que foram moldando a forma como você lê cada ambiente. Talvez tenha sido aquele comentário que te deixou sem resposta. Aquela opinião ignorada, aquela sensação de ser o último a perceber que a conversa mudou de tom. Pequenas situações que se acumulam até formarem uma espécie de mapa emocional. Um mapa que sinaliza perigo mesmo quando racionalmente você sabe que não existe. É como se a sua mente tivesse memorizado os atalhos para evitar dor. E toda vez que você pensa em socializar, ela te leva direto pelo caminho mais seguro, o recuo. Esse mecanismo é comum em pessoas que vivem mais por observação do que por fala, que sentem o clima antes de qualquer palavra ser dita. E isso diz muito sobre como você funciona, não sobre o que você deveria ser. Só que essa proteção constante pode criar um efeito curioso, quase irônico, porque quanto mais você se protege, mais parece que o mundo te pede justamente aquilo que te cansa. E aí surge aquela dúvida que fica ali, rondando sem você querer admitir.
Será que eu realmente não gosto de socializar? Ou só não encontrei um ambiente que não ativa meu alarme interno? E é nesse ponto que a história começa a mostrar um detalhe que muita gente passa batido, mas que muda completamente a forma como você entende seus próprios limites. Um detalhe que abre uma porta importante para o que vem depois, quase como uma revelação discreta que sempre esteve ali, mas você ainda não tinha colocado no centro da cena, a sensação de ser deslocado, mesmo em grupos que você conhece. Alfred Adler falava que o ser humano vive tentando encontrar seu lugar no mundo, e quando isso falha, a mente cria distâncias que os outros nem percebem. Talvez por isso, você se sinta estranho até entre pessoas que conhece há anos, como se estivesse sempre 2 passos atrás da conversa. É como entrar numa sala iluminada e sentir que suas sombras continuam presas do lado de fora, esperando você voltar. E aí vem aquele pensamento automático: melhor ficar quieto, seguido do silêncio que engole qualquer vontade de participar. Só que esse silêncio tem história, e dentro dessa história existe uma peça escondida, que muda tudo. Uma peça que te leva direto para o próximo ponto, onde as coisas começam a fazer mais sentido do que você imagina. Sabe aquela sensação estranha de estar num lugar cheio de gente conhecida, mas por dentro parecer que você está visitando um lugar onde nunca pisou? É como se todo mundo tivesse recebido um manual secreto de convivência, menos você. E o mais curioso é que isso não acontece só em eventos grandes. Às vezes rola até numa roda pequena, com pessoas que você fala há anos. É um deslocamento silencioso, quase imperceptível para os outros, mas que consome energia de um jeito que ninguém imagina. Alfred Adler falava sobre a busca pelo nosso lugar psicológico. Esse ponto onde a gente finalmente relaxa porque sente que pertence. Quando esse lugar não aparece, o corpo cria uma distância espontânea, uma espécie de recuo interno que você não escolhe. Ele simplesmente acontece. É como entrar sorrindo e poucos minutos depois já estar revisando mentalmente cada gesto para ver se pareceu estranho. E o mais doido é que você até tenta participar, mas alguma coisa trava a fala antes dela sair. Às vezes é um comentário que não encaixa. Às vezes é aquele medo bobo de interromper alguém, ou só a impressão de que a conversa anda numa velocidade que você não acompanha. Enquanto todo mundo troca frases rápidas, você organiza pensamentos, em silêncio, tentando não parecer deslocado. E essa tentativa constante de se ajustar vira um desgaste emocional gigante, porque você está em alerta o tempo todo, analisando gestos, tom de voz, clima do ambiente. Não é frescura. Isso é o cérebro tentando manter você seguro, evitando qualquer momento que possa te expor demais. Só que, sem perceber, essa proteção começa a criar uma versão sua, que sempre se segura. Sempre pesa cada palavra, sempre entra nos lugares com o mesmo receio de não encaixar. E esse receio, quando cresce, se conecta com algo ainda mais profundo, algo que você talvez nunca tenha parado para nomear, mas que continua influenciando muito, mais do que você imagina, quando a rejeição vira lembrete permanente. Erik Erikson explicava que experiências emocionais mal resolvidas ecoam por anos e às vezes você carrega rejeições antigas como se fossem tatuagens invisíveis. Não importa se faz tempo, basta uma conversa torta, um olhar atravessado, uma piada fora de hora e tudo volta. Por isso você se antecipa, se fecha, se esconde, como quem tenta apagar incêndio antes da primeira faísca. É quase instintivo. A mente te convence de que é melhor não tentar do que falhar de novo. Mas o problema é que esse cuidado extremo começa a modelar seus relacionamentos, seus hábitos e até a forma como você enxerga as pessoas. E é justamente aí que surge uma outra pergunta incômoda, aquela que puxa você para o próximo tópico como se abrisse uma porta sem avisar. Tem uma coisa curiosa que quase ninguém percebe.
Quanto mais você observa as pessoas antes de falar, mais você começa a antecipar possíveis situações que nunca nem aconteceram. É como se sua mente rodasse pequenos filmes rápidos do que poderia dar errado, só para garantir que você não seja pego de surpresa. Isso não é imaginação exagerada. Carl Jung já comentava sobre esse tipo de funcionamento interno, onde a percepção silenciosa trabalha o tempo inteiro procurando padrões que expliquem o comportamento humano. Você entra em um ambiente e, em segundos, já captou o jeito que cada pessoa fala, a energia que circula, quem está confortável demais, quem está fingindo, quem está disperso. E quanto mais você percebe, mais você sente que precisa se ajustar, como se existisse uma linha fina entre participar e invadir. Esse cuidado constante vira uma exaustão, que ninguém vê, mas que você carrega como se fosse óbvia para todo mundo. Só que não é. Parece até engraçado, porque enquanto algumas pessoas falam sem filtro, você passa por uma espécie de checagem emocional antes de cada palavra. Algo tipo, será que isso aqui faz sentido? Será que vão entender errado? Será que não vai parecer estranho? E esse filtro, que muita gente chama de timidez, na verdade é um mecanismo de leitura profunda, quase um scanner emocional. Você não fala pouco porque quer, você fala pouco porque percebe demais. E quanto mais percebe, mais seu cérebro tenta proteger você de interpretações tortas, situações constrangedoras ou dinâmicas sociais que desgastam. Só que esse excesso de percepção cria uma armadilha sutil. Ele te distancia dos outros ao mesmo tempo em que te torna extremamente consciente de tudo que rola ao seu redor. E é justamente aí que um ponto importante aparece. Um ponto que explica por que algumas interações parecem tão fáceis para os outros e tão complexas para você. E que acaba abrindo uma porta inesperada para algo ainda mais profundo. Você realmente não gosta de gente. Ou só nunca aprendeu a estar entre elas sem se machucar. Aaron Beck, pai da terapia cognitiva, dizia que a mente cria histórias sobre nós mesmos que viram verdade sem serem questionadas. E talvez uma dessas histórias seja: eu não gosto de socializar. Mas e se isso for só um rótulo que você colocou porque nunca teve espaço emocional para mostrar quem você é? E se o problema não forem as pessoas, mas as situações onde você sempre precisou se podar, diminuir o tom, segurar opinião, engolir incômodo? No fundo, você talvez seja alguém que só está cansado de relações que exigem mais do que devolvem. E esse cansaço mexe com tudo, inclusive com a forma como você interpreta o comportamento dos outros. Isso te leva a uma outra camada, uma que muita gente sente, mas poucos admitem. Tem um detalhe que quase ninguém comenta, mas que muda completamente a forma como você enxerga suas relações. Quando você passa muito tempo se analisando, tentando prever reações e evitando qualquer situação que possa te expor, você começa a desenvolver um radar emocional tão sensível que qualquer sinalzinho de frieza, indiferença ou desinteresse já parece um aviso de perigo. É como se um simples "ah, legal" virasse uma placa piscando "melhor recuar". E isso não é exagero. Isso é um sistema de proteção que vai sendo construído aos poucos, principalmente depois de experiências onde você sentiu que se entregou demais e recebeu menos do que esperava. Donald Winnicott falava sobre como a gente cria camadas para lidar com o mundo. Não camadas falsas, mas versões nossas que servem para sobreviver. Ambientes que já nos machucaram antes. E essas versões, às vezes, são tão convincentes que a gente nem percebe quando elas tomam o volante. Só que esse jeito mais contido, que muita gente interpreta como frieza ou desinteresse, na verdade, é só cansaço acumulado de ter sido mal interpretado outras vezes. É aquela sensação de que, se você abrir um pouco, mais do que devia, pode acabar virando alvo de piada, julgamento ou comentário atravessado. Então você vai segurando, vai rindo menos,
vai opinando menos, vai encurtando conversas e, quando vê, está convivendo mais com a própria cabeça do que com qualquer pessoa ao redor. O mais curioso é que, apesar de parecer isolamento, isso nasce do contrário. Nasce de um desejo profundo de ser compreendido, só que com medo do caminho até lá. É um paradoxo tão humano que, quando você reconhece, percebe o quanto isso molda não só a forma como você interage, mas também a forma como você se protege. E é justamente nessa proteção silenciosa que aparece um ponto que quase ninguém enxerga, mas que define muito mais do seu comportamento social do que você imagina. A hipersensibilidade social, que ninguém vê, mas que comanda tudo. Elaine Aron descrevia pessoas altamente sensíveis como aquelas que captam nuances que passam despercebidas pelos demais. Se você costuma sentir o clima antes de qualquer palavra ser dita, se repara nos microgestos, nos silêncios estranhos, nos tons escondidos, não é coincidência, é sensibilidade, não fragilidade. Só que essa sensibilidade vira exaustão quando você começa a prever problemas antes deles existirem. Você lê demais, sente demais e acaba vivendo menos. O mundo parece grande demais, as interações intensas demais. E você começa a se reduzir para caber onde nunca coube. Mas é justamente nessa percepção profunda que existe uma chave escondida. Uma chave que abre o próximo ponto, onde tudo isso que você sente finalmente começa a se encaixar. Tem um momento da vida em que você percebe que a forma como você se comporta nos relacionamentos não nasceu do nada. Ela veio de pequenas situações que você nem lembrava mais, mas que ficaram guardadas como se fossem riscos invisíveis na parede. O tópico 5 fala justamente desse ponto silencioso. Aquele instante em que você começa a perceber que não é que você não gosta de se abrir, é que você aprendeu a reduzir a própria presença para não incomodar ninguém. E isso não é uma característica aleatória, é um comportamento moldado ao longo dos anos, quase sempre depois de experiências onde você se sentiu grande demais no lugar errado. É quando você fala um pouco mais animado e alguém faz cara estranha, quando você tenta dividir algo pessoal e recebe só um força aí, ou quando tentou ser sincero e te chamaram de intenso. A partir dessas microdecepções, você vai diminuindo o volume da própria voz, vai ajustando o jeito de falar, cada vez mais cuidadoso, cada vez mais econômico. É impressionante como o corpo aprende a se esconder antes mesmo de você perceber que está se protegendo. E quando você enxerga isso, tudo muda. Você passa a entender que não é frieza, não é desinteresse, não é antipatia, é autopreservação. E o mais curioso é que esse comportamento vira um filtro natural. Sem perceber, você começa a observar quem consegue te ouvir sem te cortar no meio, quem presta atenção no que você fala sem te tratar como alguém dramático, quem enxerga sua profundidade como força e não como peso. Só que esse filtro, apesar de importante, também te coloca num dilema emocional. Quanto mais você se protege, mais você se distancia. E quanto mais você se distancia, mais difícil fica confiar em alguém novo. É como se cada tentativa de se aproximar fosse um teste silencioso, onde você avalia tudo: o tom da resposta, a intenção por trás de cada frase, se a pessoa realmente quer te conhecer ou só está cumprindo protocolo social. E isso cansa. Cansa porque você quer se conectar, mas não quer se machucar. Quer ser autêntico, mas teme ser mal interpretado. Quer ser visto, mas aprendeu a sobreviver melhor quando ninguém te vê. Demais. A psicologia chama isso de comportamento adaptativo. Você adapta suas emoções para caber no mundo, mesmo quando o mundo nunca soube do tamanho delas. E é aí que mora a virada. Quando você finalmente entende esse mecanismo, você para de se culpar por parecer fechado e começa a se olhar com mais gentileza. Porque a verdade é simples. Você não aprendeu a se esconder por escolha.
Você aprendeu por necessidade. Quando você junta todos os fios soltos dos tópicos anteriores, dá para enxergar algo que antes parecia nebuloso. A tal dificuldade de socializar nunca foi preguiça, frescura ou jeito seu, e sim um sistema inteiro criado pelo seu próprio cérebro, para evitar repetir dores antigas. E olha, faz sentido, porque cada vez que você se sentiu invisível, mal interpretado, ignorado ou diminuído, seu corpo registrou aquilo como risco. E agora, quando alguém se aproxima, não é você que trava. É sua mente batendo na porta e dizendo: calma, da última vez doeu. Só que aqui entra o ponto mais importante. Entender isso não serve para te colocar numa caixa, mas para te libertar dela. Porque quando você percebe que esse mecanismo não nasceu para te isolar, mas para te proteger, você consegue olhar para si mesmo sem esse peso de culpa, sem esse rótulo de difícil, e começa a agir com mais consciência, não mais no automático. É como se você descobrisse o mapa interno do próprio comportamento e finalmente entendesse onde estão as curvas, onde estão as lombadas, onde você pode acelerar e onde precisa respirar. E é nesse exato ponto que acontece a virada emocional que quase ninguém te conta. Quando você entende por que se protege tanto, você também começa a perceber em quem vale a pena relaxar essa proteção. Você para de se jogar em qualquer ambiente, para de gastar energia tentando agradar lugares e pessoas que nunca tiveram estrutura emocional para te receber, e passa a direcionar sua vulnerabilidade para quem realmente sabe cuidar dela. E isso não te torna seletivo demais, te torna consciente, não te torna frio, te torna criterioso, não te torna distante, te torna alguém que finalmente entendeu que intimidade não é algo que se distribui, é algo que se constrói. E se há uma mensagem para guardar depois de tudo isso, talvez seja essa. O problema nunca foi você ser reservado demais. O problema foi você nunca ter aprendido que proteger-se não é sinônimo de se esconder. Às vezes, o que parece isolamento é só o seu corpo esperando um lugar seguro para existir inteiro. E quando esse lugar aparece, você não precisa mais fugir, só precisa permitir que aos poucos a sua presença volte a ter o tamanho real que sempre teve.